Cumprimentando a todas, todos e todes, quero apresentar algumas considerações conseguidas por meio do meu trabalho, que intitulo Cidadania Sexual Ainda Precária, reflexões sobre a formatação da proteção normativa da população LGBTI+, no Brasil. Eu me chamo Felipe Laurêncio de Freitas Alves, sou graduando do curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão e pesquisador do Grupo de Pesquisa e Extensão em Ciências Criminais, o NUPEC. Gostaria, antes de tudo, de agradecer ao ilustre Conselho Internacional de Altos Estudos em Direito, o CAED-JUS, pela organização desse evento e pela colaboração, com a concessão de Bolsa Social de Participação. E desde já também agradecer a atenção das senhoras e senhores que me assistem. Vamos lá. Na minha pesquisa, eu pontuo que as discussões que envolvem os direitos dos sujeitos LGBTI+, continuam sem romper as fronteiras da hegemonia liberal no que diz respeito aos discursos sobre gênero e sexualidade, muito baseado, no que diz Éder Fernandes Mônica sobre o debate público nacional e internacional, inclusive no âmbito dos direitos humanos, que continua partindo de locais definidos pela heteronormatividade presente na sociedade patriarcal capitalista, os quais observam os direitos humanos dos sujeitos desviantes dessa estrutura a partir da mesma ótica que os oprime, numa configuração que não é suficiente para a complexidade que nos odeia e que impede a efetivação dos direitos humanos genuinamente homossexuais e transidentitários. Também pontuo que a experiência do Brasil nos mostra que muitos dos direitos fundamentais hoje reconhecidos e garantidos a esses sujeitos tiveram sua proteção efetivada por meio de ações constitucionais operadas diretamente no STF, exemplo aí da ADI 4277, a DPF 132, a DEL 26, a ADI 5543, 4275, a DPF 527, etc. Assim também como em outros países, demonstrando que as experiências, que as Supremas Cortes, quero dizer, mundo afora, muito provavelmente têm tido um papel de destaque na proteção dos direitos sexuais e identitários, no uso de uma dita função iluminista, frente à dificuldade de fazer com que tais pautas consigam chegar ao ambiente legislativo e de criação de políticas públicas. Essas questões me levaram, então, à seguinte pergunta, que é o problema da minha pesquisa. Haveria como se falar em cidadania sexual no Brasil? Como cidadania sexual utiliza a noção apresentada por Aldilson Moreira, que seria a ideia de reconhecimento da dimensão política da sexualidade e da democratização da intimidade por meio da eliminação das relações hierárquicas fundadas em identidades hegemônicas. Essa ideia de cidadania apresentada pelo autor, pelo Aldilson Moreira, representa uma necessidade de promoção de outras formas de inclusão para a garantia da cidadania de todos os membros de minorias sexuais e também de gênero. Ou seja, é um princípio jurídico e político que articula uma série de direitos necessários para a afirmação da autonomia dos indivíduos no campo da sexualidade. Como se vê, o problema de pesquisa que eu coloco aí é um problema bem abrangente e difícil, de discutir, motivo pelo qual o objetivo do trabalho foi tão somente realmente de tecer algumas reflexões sobre as pesquisas realizadas em torno da formatação da proteção dos direitos fundamentais da população LGBTI+, pelas instituições do sistema de justiça brasileiras, a fim de trazer contribuições críticas, inclusive meta-analíticas, para o estado da arte sobre a temática. Por isso, preferi por adotar como metodologia a revisão bibliográfica, a partir de uma abordagem qualitativa, de análise de conteúdo, de pesquisas, estudos e ensaios críticos selecionados, inclusive alguns de minha autoria. Dados esses pressupostos iniciais, chegamos a algumas conclusões que aqui quero apresentar. E aí vou para o próximo slide. Primeiramente, é importante dizer, como inclusive já introduzi, que a sociedade em que vivemos ela é fortemente influenciada pelos discursos liberais em torno dos corpos, em que os corpos sexuados, desviantes do padrão cisgênero e heterossexual, são excluídos da esfera pública de vivências, para que não a afetem. E aí, nessa toada, surge o questionamento. Como que tal ordenação sexual se reflete na proteção dos direitos dos sujeitos com corpos dissidentes dessa estrutura? Essa pergunta secundária é importante porque no cenário internacional, as poucas normativas sobre os direitos LGBTI+, como é o caso dos princípios de Yogyakarta, não passam da interpretação de especialistas sobre os acordos internacionais já existentes à realidade dos sujeitos LGBTI+, em uma espécie de remendo à falta de qualquer norma internacional voltada especificamente para as necessidades dessa população. Ainda nesse âmbito internacionalista dos direitos humanos,
Observações que faço justamente para mostrar que essa é uma dificuldade tanto nacional quanto internacional, e aí trago o Vilmar Pereira Amaral Júnior, né, em sua dissertação de mestrado na UNB, ele conta que o tema da discriminação homofóbica, só para citar esse exemplo, foi suscitado pela primeira vez em nível mundial durante a Conferência de Pequim, em 95, pela delegação da Suécia, mas foi rechaçado pelas delegações islâmicas, sendo novamente retomado quando o Brasil levou o tema para a Conferência Regional das Américas em 2000. O qual, apesar de ser levado para essa conferência e foi incorporado, né, a discriminação, sob a forma de discriminação racial agravada no texto que é subscrito aí pelos Estados sul-americanos naquela conferência, a discriminação homofóbica, e foi apoiado, inclusive, por várias delegações, especialmente europeias, não entrou para o texto final da declaração, né, da Conferência de Durban, em 2001. Ou seja, a gente tem uma evitação desse tema, inclusive no âmbito internacional. Soma-se esse problema, o problema brasileiro de imensa dificuldade de destravar a tramitação de projetos de lei que tratem de direitos voltados para essa comunidade, né? No caso, o Congresso Nacional Brasileiro ainda não aprovou nenhuma lei específica para a população LGBTI+, até o momento, salvo poucas menções à não discriminação em razão do gênero e da sexualidade em leis e decretos. É o exemplo do Estatuto da Pessoa com Deficiência, da Lei Maria da Penha, do Programa Nacional de Direitos Humanos, né, do plano do PNDH 3. No Brasil, a lacuna normativa tem exigido uma postura ainda mais ativa do judiciário, que passa a ser o principal local de disputa da luta dos movimentos sociais organizados pela efetivação dos direitos humanos sexuais e transidentitários, já que esses movimentos encontram essas dificuldades, né, como falado, no executivo e no legislativo, assim como também nas conferências internacionais. Por isso, os tribunais têm sido atualmente espaço de maiores ganhos normativos, e aí falo da norma no seu sentido amplo para tais direitos, como no caso da proteção jurídica da união entre pessoas do mesmo sexo, do reconhecimento do direito ao nome para as pessoas trans, da criminalização da homofobia, da autorização para a adoção de crianças por homoparentais, da possibilidade de licença maternidade para a mãe não gestante, união homossexual e etc. As cortes, nesses casos, têm contribuído para a mudança de paradigmas sociais e para o enfrentamento de preconceitos a partir de suas nomeações e posterior desqualificações como não razoáveis, uma vez que o debate destes temas, né, tende a alargar o espaço discursivo marginal que costuma imperar nas discussões em torno dos temas do gênero e da sexualidade. O discurso oficial que se produz nesses processos, nesses tribunais, passa a ser, portanto, o discurso do respeito às diferenças e a proteção dos sujeitos mais vulnerabilizados, funcionando, então, como um verdadeiro fio condutor, né, na elaboração de políticas públicas, na mudança da sociedade. Nessa falta de atuação do Legislativo e do Executivo na criação e execução de políticas públicas específicas para a população LGBTI+, é o Poder Jurisdicional, sem dúvida, que se antecipa, né, no controle judicial de tais assuntos, o que é um ganho, uma vez que a sensibilização judicial é uma importante arma na efetivação de direitos e políticas públicas que sem isto, né, sem estas decisões, ficariam apenas no papel. Mas esse ganho é um ganho, a gente precisa entender, um ganho relativo, pois está condicionado ao acesso de cada interessado, com todos os custos que isso implica, na esfera judicial, para efetivar a sua condição social e pessoal. De qualquer forma, como eu tenho falado desde o início, a visibilidade para a causa LGBTI+, dada principalmente pelas Cortes Supremas, são extremamente importantes na tarefa de nomeação das categorias a serem debatidas, né? Mostrando-se mais ainda importantes em momentos de crise, como esse do coronavírus, e aí trago essa dificuldade ainda maior para a população LGBTI+. A bem da verdade, essa nomeação é parte inerente do papel de vanguarda que deve assumir as Supremas Cortes em determinados assuntos, conforme o entendimento do ministro Luiz Alberto Barroso, né, sobre o papel iluminista das Cortes Supremas. De fato, a proteção dos direitos humanos sexuais e transidentitários não teria avançado em nada se não fossem as Supremas Cortes, ainda mais em períodos como este, né, como período de pandemia. Portanto, as Cortes Supremas têm papel de destaque na efetivação desses direitos e na salvaguarda das respectivas constituições pautadas no respeito à dignidade da pessoa humana. Mas, e aqui passo para o próximo slide, eu passo para essa segunda pergunta
uma outra pergunta secundária, né? E aqui já me encaminhando para o final. Será que tal configuração na proteção dos direitos LGBTI+, é suficiente? As decisões, por exemplo, sobre a união entre pessoas do mesmo sexo, que é a que tem encabeçado os primeiros acenos das Supremas Cortes, mundo afora, na defesa dos direitos LGBTI+, demonstra, e aí trago a Dilson Moreira novamente, que os seres humanos não são apenas sujeitos jurídicos, mas também sujeitos sexuais, e que a sexualidade tem grande relevância no estabelecimento de objetivos, né, nas vidas das pessoas, motivo pelo qual apontam o cenário político, novas formas de cidadania, como é o caso da cidadania sexual. Em caminho semelhante, Nancy Fraser propõe uma concepção alternativa de reconhecimento, que é balizada na visão de reconhecimento como uma questão de estatuto social, seria uma política de superação da subordinação do sujeito através da instituição da parte conhecida distorcidamente como membro pleno da sociedade, e aí seria capaz de participar ao mesmo nível dos outros, o que implica a valorização da integração transcultural, através ao invés do que a gente vê hoje, que é o separatismo e enclausuramento do grupo como um falso remédio à escassez representativos das minorias políticas. O que Nancy Fraser quer dizer é que, para que haja uma cidadania efetiva para essa população, é preciso a autonomia dessa população no debate político, no espaço público. Demandas como essas dos movimentos LGBTI+, pelos seus direitos, elas apresentam uma dificuldade especial no Brasil e na América Latina como um todo, tendo em vista a influência persistente da Igreja Católica nessa região, né, e a sua formação histórico-cultural heteronormativista, o que torna a política majoritária tradicional resistente às demandas dos movimentos em prol dos direitos LGBTI+, que implica, inclusive, em graus variados de sucesso desses movimentos em demandas, mesmo nas Supremas Cortes dos países latino-americanos, como a gente vê uma diferença entre a Suprema Corte brasileira, colombiana, peruana, etc. A concentração da proteção normativa dos direitos da comunidade LGBTI+, unicamente no judiciário, e aí eu trago sob a ótica do litígio estratégico, ela possui vantagens, obviamente, como a gente permite uma solução mais célere, uma maior facilidade em tese, pelo menos em tese, de influenciar apenas alguns juízes, no caso do STF seriam apenas 11, ao invés de vários legisladores de gestores, mas, apesar disso, tende a diminuir o número de forças envolvidas, o que promove, portanto, um aumento do déficit democrático dessas decisões, bem como também a possibilidade de uma decisão desfavorável, mesmo de uma não decisão, de uma decisão apenas formal e não de mérito, por exemplo, cristalizar uma situação de desproteção de direitos, o que torna mais difícil de reverter, já que isso é cristalizado no judiciário. Ora, muitas vezes a gente lê e escreve essa visão da Europa sobre nossos problemas, e aí é que surge a necessidade de uma cidadania sexual. Porque o que as travestis, por exemplo, e as mulheres transexuais, homens transexuais, latino-americanas e latino-americanos, estão pensando, falam sobre si, o que elas ou eles acham desses problemas, né? Como que as pessoas intersexo, por exemplo, entendem suas vivências? Quem é que está contando a história dos sujeitos LGBTI+, latino-americanos, para o judiciário e para a academia? E no Congresso Nacional e no Executivo, quais destas pessoas estão realmente sendo ouvidas? Estas são perguntas que nós temos que nos fazer ao pensar sobre esse tipo de configuração que está se dando no Brasil. A proteção normativa desses direitos, os direitos sexuais e transidentitários da população LGBTI+, que se observa em um primeiro plano centrado apenas no judiciário, apesar deste ser um campo de disputa para a nomeação das categorias sexuais identitárias como juridicamente legítimas, precisa também passar pela democratização dos espaços políticos decisórios, a votação de leis em prol dos direitos das minorias sexuais, identitárias, com o comprometimento do executivo em criar políticas públicas e com o esforço da sociedade civil organizada e demais atores políticos e jurídicos em fazer valer os direitos sexuais e de gênero. Não quero, com isso, deslegitimar os ganhos normativos centrados no judiciário, mas o processo decisório precisa cristalizar ainda mais os dispositivos emancipatórios que reduzam o déficit democrático dessas decisões. Poderia acontecer por meio, por exemplo, do incentivo à participação comunitária nessas decisões, né? Exemplo dos Amite Cúria, a promoção de audiências públicas, assim como a concretização dos direitos LGBTI+, e aí o mais importante, em leis, inclusive referendadas por políticos que façam parte dessa sigla. E aí, portanto, entende melhor sobre essas vivências.
Repito que a configuração que se dá à proteção normativa dos direitos LGBTI+, levada a cabo pelos ministros do Supremo e não pelos sujeitos subalternizados, apesar de importantes, não se coaduna com a cidadania sexual que se espera de uma democracia, né? Que exige o reconhecimento da necessidade de promoção de outras formas de inclusão, para a garantia da cidadania de todos os membros das minorias sexuais e de gênero, como membros plenos, e aí trago novamente Nancy Fraser, membros plenos da sociedade, capazes de participar ao mesmo nível dos outros. A concentração da proteção normativa dos direitos da comunidade LGBTI+, unicamente no judiciário, diminui o número de forças envolvidas e só pode ser superado pela democratização dos espaços político-decisórios, fazendo com que os próprios sujeitos falados pelas leis sejam os mesmos que as criam, e aqueles para quem se criam. Ou seja, fazendo com que os sujeitos homossexuais e transgêneros se veem como agentes de transformação de suas próprias histórias. Enfim, eu termino com essa reflexão da professora Jaqueline, que está aí no slide, de quem, inclusive, empresta o título do meu trabalho. Eu agradeço pela atenção de todas e todos que me assistiram e me coloco à disposição no e-mail indicado no primeiro slide para discussão, né? Inclusive aberto às contribuições das pesquisadores e pesquisadores que estão aqui me ouvindo. Meu muito obrigado.